Todo dia tem representante que vende e todo dia tem representante que reclama. E a diferença entre eles é como cada um deles começa o dia. No vídeo de hoje, eu quero te dar um plano para você não ficar sem vender. Vai ser um plano prático para que você acabe com a sensação, e não só a sensação, mas com a realidade de não conseguir prospectar porque apareceu um monte de problemas, um monte de demandas, um monte de imprevistos e o mais importante que o representante tem que fazer, que é vender mais, ele não fez. O mais importante que o representante tem que fazer todo dia, que é prospectar, ele não fez. E se você seguir este plano que eu vou te passar hoje, você vai gerar oportunidades de novos clientes todos os dias. Você vai ficar assustado de como você passou tanto tempo sem ser esse gerador de oportunidades para a sua representação. Eu me chamo Wallace, eu sou representante comercial há mais de 14 anos aqui na internet. A minha missão é ajudar os representantes a ganharem mais, voltar a ter brilho nos olhos na profissão. E se você é representante comercial, já segue este canal para que você possa, então, junto comigo, caminhar evoluindo nessa profissão. Deixe seu comentário, converse comigo através dos comentários, porque eu quero te conhecer e saber como eu posso te ajudar. E hoje, a minha ajuda é eliminar este problema na vida dos representantes comerciais, que é te dar uma rotina produtiva. E eu já passei por isso. Começava o dia sem nem saber o que eu ia fazer naquele dia. Igual o Zeca Pagodinho, eu deixava a vida me levar. Então eu abria meu celular, já tinha ali uma demanda da representada, já tinha uma demanda da fábrica, uma demanda de entrega, e assim começava o meu dia. E quando eu percebia, o dia acabou. E o pior, esse é o erro comum de muitos representantes. O representante, sem uma rotina definida, ele começa o dia apagando incêndios. E tem muito incêndio. Desde incêndios demandados pelo cliente, e você precisa atender, desde incêndios demandados pela representada. Lembra, nós somos o elo entre essas duas pontas. Mas isso faz com que o representante viva atendendo urgências e não fazendo aquilo que é mais importante, que é muito perigoso. Porque uma vez que o representante não foca em estar sempre desenvolvendo vendas e prospectando, o representante está correndo um risco de perder faturamento, de diminuir seus resultados. Por quê? Porque o representante não controla a perda do cliente. Eu não controlo perder um cliente. Agora, o representante controla conquistar novos clientes. Ele controla crescer as vendas. Por quê? Porque depende inteiramente do trabalho do representante. E o representante vive nesse mundo de apagar incêndios. Desta forma, ele não é ativo na prospecção. Sabe para quem que ele vende? Só para quem procura ele. Só para quem entra em contato com ele. Quantos são os clientes que ele está deixando de vender porque ele não está presente? Quando eu falo presente, não é só fisicamente, mas ele não está presente no dia a dia, não conversa com o cliente. Lembra que a prospecção não é só você mandar uma mensagem de olá, tudo bem? Está precisando do meu produto? Vai comprar novamente? Vai repor o estoque? Toma aqui minha tabela. Até porque é exatamente isso que eu condeno, que eu falo para não fazer. Por quê? Porque isso hoje não converte mais. O cliente lá está super ofertado, com diversos concorrentes seus, ofertando produto todos os dias. E quem sabe, sendo até mais interessante que você. E você está sendo uma pessoa extremamente interessada. E aí o interesseiro fica para o canto e ele dá atenção para aquele que está muito mais interessado, está muito mais presente, pelo simples fato de que você ficou apagando incêndio e não ligou para quem tinha que ligar. E a sensação no final do dia, você fala assim, caramba, passei o dia ocupado, só não passei o dia vendendo, só não foi produtivo. Isso é tão comum.
Eu tenho tanto relato de representantes, seja nos comentários, seja lá no Instagram, dizendo que eles não conseguem crescer porque eles não têm tempo. E tempo é uma coisa que todos nós temos igual, é justo. O que o representante falha é ele não fazer uma gestão de prioridades. Grava isso. Escreve aqui no comentário. Eu preciso fazer uma gestão de prioridades, porque tempo você não controla. Todo mundo tem igualzinho. Agora, eu preciso decidir aonde eu estarei ocupando o meu tempo, em qual atividade. E este representante que está apagando incêndio, ele acaba tendo que confiar na sorte, porque a quantidade de vezes que ele prospecta é tão pouco que até a probabilidade estatística e matemática é de que o resultado, o retorno dele será muito pouco. Atenção nisso. Quem não tem rotina carrega o seu dia a dia numa bagunça. O representante que não tem um plano de rotina, ele vira funcionário do caos. E agora qual é o outro cenário? O outro cenário é que o representante que tem esse plano, ele todo dia tem um movimento comercial de prospecção, de venda. Todo dia ele define o seu horário específico em que ele vai executar ações de venda. E quem fatura alto na representação não depende somente de dedicação, mas sim ele é o agente principal dos resultados. Ele consegue ter uma rotina simples, ele consegue repetir e ele tem condições de entender aonde ele precisa potencializar a sua execução de trabalho para aumentar os seus resultados. Ele entende que vender é muito antes lá de apresentar a proposta e falar seu sim. Mas isso parte de uma organização, um planejamento e uma execução. A execução é a rotina. E a venda, ela é uma consequência de um plano bem executado. E muda tudo, porque ele não começa um dia no improviso. Ele começa o dia analisando e planejando tudo aquilo que ele tem para executar no dia, reservando tempo para a prospecção e também, por incrível que pareça, criando tempo para o imprevisto, criando tempo para as atividades que são diárias e que vão acontecer e que não dependem dele. Mas ele consegue preservar com clareza a dedicação dele à prospecção. E agora vamos para o plano prático, diário, de uma rotina de prospecção. Primeiro passo desse plano, você vai mapear, escrever num papel, num caderno, aonde você tiver mais facilidade, quais são as urgências daquele dia. Wallace, por que eu começo anotando as urgências? Porque se elas são urgências e você não trata elas imediatamente, o seu plano vai ser interrompido por uma urgência e vai fazer com que você não cumpra aquilo que você prometeu ou se comprometeu. Então eu já paro para analisar, deixa eu ver tudo que é urgente, que o cliente falou comigo ontem, que eu preciso falar com a representada, que eu preciso mandar o e-mail, que eu preciso mandar o WhatsApp. Liste, não execute. Porque se eu executo antes de listar, eu vou executando aquilo que eu lembro, na sequência do que eu lembro, e aí a vida vai ser levada pelas respostas. Primeiro, eu organizo, boto a minha mente transmitindo para um papel tudo aquilo que eu tenho ciência e consciência de urgência. Segundo ponto, você vai pelo volume de urgências que você tem, definir faixas de horário, faixas de tempo, intervalos de tempo para execução daquela urgência. Então, este plano é diário, não é um plano padrão que você vai definir tempo ad eterno, mas sim que, a partir do momento que eu entendo as urgências e compromissos que eu tenho, eu não falei de compromissos ainda, mas eu vou falar, que eu tenho no dia, eu vou calcular o tempo que eu irei dedicar àquilo. Então, um dia eu posso ter muito pouco, meia horinha, um dia eu posso ter muito, 2 horas, mas eu defino este tempo.
E a partir, então, desta definição, eu também vou entender quais são os compromissos que eu tenho no dia, seja uma agenda com o cliente, uma reunião, uma visita, algo que eu tenho que fazer, executar num determinado intervalo de tempo já marcado, e vou também ocupar faixas de horário. Então, eu pego lá no meu dia e coloco de 8 às 9, de 9 às 10, de 10 às 11, de 11 às 12 e assim por diante. Uma vez alocado os tempos nas urgências que eu já sei e tenho ciência, eu vou definir quais são, então, os tempos que eu terei para prospectar. E é aqui que vem toda a mudança. Por quê? Imagine que um dia comum, o representante tem até mais tempo do que isso, mas a maioria das pessoas, a rotina de trabalho ocorre durante 8 horas por dia. Então, se eu dedico ali 2 horas para resolver problemas, mais 2 horas em compromissos já definidos, pré-marcados, não importa o quê, 2 horas numa administração de pedidos, eu tenho 2 horas livres. Posso reservar 1 hora para prospectar e deixar ainda 1 hora para o imprevisto. Porém, isso vai depender do seu dia. Se eu não tenho uma reunião, agora eu tenho 2 horas para prospectar. Ou seja, eu preciso visualizar a disposição do meu dia e de como está sendo preenchido cada um desses intervalos de tempo. Essa é uma maneira funcional, prática e rápida para você conseguir colocar um plano de rotina de prospecção. Ou seja, eu defino no meu dia tudo que eu tenho de urgência, tudo que eu tenho de atividades, o tempo que eu preciso prospectar e abro e crio sempre um espaço para imprevistos. Cuidado, sempre abra esse espaço. Não pense que você vai ter um dia perfeito. Esse é o motivo de falhar planos. Quando as pessoas sonham no dia perfeito e não contam com o imprevisto. Então, não ter dentro do teu tempo do dia um horário definido para imprevisto faz com que ele falhe. Segundo ponto, pode ser que hoje venha falhar. Eu fiz todo esse plano e ele falhou, mas amanhã é dia de recomeçar. Muitos se frustram e acham que não funciona. Faça a repetição e a execução desta prática. Segundo ponto, eu sempre deixo uma folha de papel ao meu lado em branco. Então, eu estou aqui executando o meu plano diário do dia e pintou uma demanda, uma urgência, uma ligação, lembrei de algo que tem para fazer. Eu escrevo nesse papel, pois eu preciso avaliar se ele vai ser mais prioritário do que prospectar. Se não for, ele fica no meu papel para que amanhã, na minha organização do dia, eu destine um tempo para ele. Mas eu não paro para ocupar a minha prospecção com algo que surgiu agora. Este controle, essa proteção à prospecção é o que me garante todo dia prospectar e buscar um novo cliente. Agora, se eu não tenho essa ordem, essa execução, esse planejamento, tudo que chega é atendido, é executado, é ocupado imediatamente. Resumo, venda diária não é sorte, é método, é plano, é dedicação a prospectar todos os dias. E se você não proteger a sua rotina como algo muito valioso, o mercado vai bagunçar. Você vai viver no caos. E você vai viver colocando a culpa no outro. Ah, mas você não sabe a vida que eu vivo, resolvendo problema, a representado, o caminhão, a entrega, o cliente. E todo dia você terá uma desculpa nova. Então me diz aqui nos comentários quais dessas ações você vai praticar amanhã. Qual que você já vai imediatamente colocar em prática. Não deixa de me seguir, não deixa de compartilhar esse conteúdo com outros representantes que você conhece que também precisam de ajuda, precisam se desenvolver. E se você quer dar mais um passo, quer uma ajuda minha a montar um planejamento estratégico e uma rotina de elite para a sua vida de representante comercial, aqui na descrição desse vídeo eu estou deixando o link do meu curso, Planejamento e Rotina de Elite, onde você vai aprender a técnica, vai ter as ferramentas e vai poder, então, ter uma rotina de elite no seu dia a dia.